Legal. Eu entrevistei um cara muito interessante, o Roberto Machado. Fica a dica para você que está acompanhando o Desobediência Produtiva no YouTube, no Spotify, na sua plataforma de áudio favorita. O Roberto Machado foi por 5 anos mentor do Google Launchpad, na Uhum. Califórnia. E num papo que nós tivemos, ele é um grande empreendedor, ele estava explicando que ele tem duas filhas, uma de 8 e uma de 12. E eu perguntei para ele, a gente entrou num papo sobre educação, e eu perguntei a ele como ele gostaria de educar as filhas dele, o que ele enxerga de um modelo contemporâneo e inovador de educação. E ele me explicou que as filhas dele vão ter o direito de ter 3 startups cada uma. Ah, é? Então, assim, eu vou dar, a É. partir de agora, faz 8, 10, 12 anos, cada uma vai ter o direito de ter 3 startups. E falir as 3 startups, porque é a maneira que eu encontrei de orientá-las para um mundo em constante transformação. Porque a partir do momento que você cria sua própria startup, você é o responsável por todos os segmentos. Aham, Né? é Para a área verdade. de compras, relacionamento com os clientes, planejamento, processo, produtos, é você que vai ter que resolver. E aí, o objetivo dele era dar mentorias e fazer com que elas se conectassem com a melhor fonte sobre determinado tipo de assunto pontual para resolver a dor momentânea Aham. e aprender ali, na tentativa e erro. Eu falei assim, mas essa educação, ele falou assim, essa é educação Brilhante, cara. brilhante, né? Então, Brilhante. olha o quão disruptivo é esse modelo de educação hoje Sim, para cara. os padrões brasileiros. Porque quando a gente fala em educação aqui no Brasil, como você mesmo disse, a gente não pode se esquecer que nós lidamos com 80% de uma população pobre, Sem né? dúvida. E que, às vezes, em muitas situações, está mais preocupada em comer do que se educar. A prioridade passa a ser encher a barriga, né? Para você Não, ter. não tem nem como se dar o luxo de se Não preocupar em tem. aprender outras Não coisas. tem. Então, nos Estados Unidos, as pessoas são provocadas e estimuladas a terem esse tipo de mindset empreendedor É, desde a faculdade. é. Porque é como você mesmo disse, você pode estar empreendendo em qualquer lugar, inclusive numa um intraempreendedor, uma grande corporação. Um grande líder hoje de uma corporação é o cara que propõe novos negócios, que descobre os novos talentos, estimula a tomada de riscos, que é o que não existe nas corporações hoje em dia. Você acredita que esse processo, por tudo que você tem observado no mercado, está se transformando, principalmente nas empresas no Brasil? Vamos lá, é muito simples da gente analisar isso, sabe? A gente viu na Bolsa de Valores de 2018 até aqui, um crescimento mais de 6 vezes. Né? Tinham 500 mil investidores na Bolsa de Valores, hoje tem mais de 3 milhões e meio. Ah, mas o que o mercado de capitais tem a ver com o mercado da economia real? Tudo. Porque o mercado de capitais ele negocia ações de empresas que estão na economia real. Você vê o interesse das pessoas não só investirem o seu dinheiro, mas, cara, elas querem ser sócias de negócios. Você vê pessoas que querem aprender como analisar balanço de uma empresa, DRE, demonstrativo de resultado de exercício, né, fluxo de caixa, balanço patrimonial, para conseguir aplicar esses conhecimentos não só para escolher os melhores ativos, mas transpor esse conhecimento a iniciativas próprias. De pouquinho em pouquinho, a gente vai eliminando aquele pensamento de que empreender é para quem perdeu o emprego, de que empreender é muito arriscado. E vai colocando o pensamento de que, cara, se eu estou falindo a minha startup, às vezes é porque tem alguma coisa que eu ainda não sei. Porque conhecimento é o maior minimizador de riscos que existe. Se hoje acabasse, jovens, acabou, o canal do YouTube, Breno não é mais ninguém, todo mundo me esqueceu ali. Todos aqueles seguidores que estão lá, pá, zero. Cara, eu ia começar e eu ia chegar onde eu tô. Mais rápido do que eu cheguei antes. Perfeito. Porque eu já passei por tudo isso. Eu sei o passo a passo. Porque eu fiz. Uma vez, eu sei fazer de novo. Claro. Então, só que agora com conhecimento de tudo que eu adquiri ao longo desse processo, para não errar o que eu errei durante o caminho. Ou seja, quando a gente vai se despir dessa mentalidade preconceituosa de que isso não é para mim, isso não dá, isso é pra gente sortuda. Jeff Bezos e não sei quem, isso daí, esses caras eu prefiro jogar na loteria. Meu Deus, cara, pô, É. você tá terceirizando a responsabilidade que acontece sobre sua própria vida. A gente ainda tem muito dessa cultura, mas ela tá diminuindo. A gente tá deixando de ter uma cultura vitimista, no sentido de eu preciso viver uma vida que é subsidiada pelo Estado. Eu quero viver com um auxílio emergencial. Eu quero esses direitos. Então, porra, e o que você tá fazendo para você não precisar disso? O que você está fazendo para parar de associar os problemas da sua vida à economia, a governo, às pessoas à sua volta, às circunstâncias? Porque assumir responsabilidade sobre tudo que acontece na sua vida é você empreender.
é uma mentalidade que obrigatoriamente coloca as pessoas no estado de, putz, se sou eu que sou responsável por tudo na minha vida, quer dizer, ganhar dinheiro também depende de mim. Não depende de um concurso público beneficente em que eu vou ter que estudar simplesmente para conseguir ganhar dinheiro do E o Estado. concurso público talvez seja talvez o Brasil seja o país com mais vislumbre das pessoas. As pessoas vislumbram É e muito passar forte o concurso num público. concurso público para mamar na teta do Estado e se aposentar e ter garantia de emprego para o resto da vida de aposentadoria, né? Pois é, cara. Mas olha, você vê, um insight que talvez possa passar despercebido é o seguinte. Quando a gente vê os governantes, que a gente vive numa democracia, né? Hoje, como você falou tão claramente, 80% da população não é favorecida economicamente, elas têm que se preocupar muito mais, às vezes, do que comer, do que em buscar a educação. Então, a gente sabe que são as massas que elegem os governantes. Tudo bem, esse é um modelo justo, porque é o governo da maioria. Por outro lado, o que acontece é que a gente acaba se deparando também com pessoas que querem o dinheiro no final do mês. Ah, em quem é que você vai votar? Eu vou votar quem foi me dar os R$200 do auxílio emergencial. Putz, cara, mas vamos lá. Você vai votar numa pessoa que vai imprimir dinheiro para botar no teu bolso. Legal. Esse dinheiro ele vai sair da onde mesmo? Ah, ele não existia? Tá bom. Mas você vai aumentar seu poder de compra. Pela lei da oferta e da procura, se você aumenta o seu poder de compra nessa população que você falou que 80% consome bens básicos e sobrevivência, o que vai acontecer no preço dos bens básicos e sobrevivência? Subir. Eles vão subir. Então, esse extrato gigantesco da população que de repente é beneficiada pelos auxílios e medidas populistas trazidas pelos governantes que mesmo esse público elegeu, vai fazer o quê, cara? Vai aumentar os preços das coisas que mais importam para elas. Então, quem vai ser os mais prejudicados? Elas mesmas. No longo prazo, todo mundo fica mais pobre. No curto prazo, eles têm um falso sentimento de que, pô, eu votei na pessoa certa. Mas no longo prazo, o que acontece? Se você projeta de 1994, quando teve o Plano Real, para cá, a gente teve uma inflação acumulada de mais de 550%. No real, aqui no Brasil. A inflação do dólar nesse mesmo período foi de 70%. O que isso mostra, cara? A gente entrou num ciclo vicioso onde o governo ele quer dar medidas benefícios populistas para a população reelegê-lo e depois ele tem que criar soluções para os problemas que ele mesmo causou. Porque a inflação corrói o poder de compra das pessoas que mais precisam de dinheiro. O que acontece? O governo chega, vamos aumentar o salário mínimo. O que isso faz? Prejudica as empresas que às vezes têm uma folha já amarrada e não pode. Fala, caraca, eu vou ter que demitir gente aqui, porque eu não consigo pagar com esse aumento, arcar com esse aumento. E o que vai acontecer? Vai ter mais desemprego, vai ter mais gente sem renda, você tem um aumento dos preços e menos renda para a população. O que acontece? Cara, é crise, mano. Por isso que a iniciativa privada ela é o maior driver de transformação do nosso país. A partir do momento em que a gente consegue de pouquinho em pouquinho vislumbrar essa mudança, de que cada vez mais tem tido tesão nas pessoas em empreender, a gente sabe que o futuro vai ser muito melhor do que o presente. Porque Perfeito. É temporário, cara. Eu acredito piamente que o Brasil de 50 anos daqui, cara, vai ser um Brasil do qual a gente vai ter orgulho de viver. Vai, porque essa nova geração está muito mais conectada com essas verdades que fazem parte de um modelo que não tem mais vínculo com o modelo ultrapassado. Quando você me falou desse ponto de vista do governo, dessa inflação do comparativo com os Estados Unidos, me veio à cabeça um papo que eu tive recentemente com um amigo em que a gente estava discutindo exatamente isso. Hoje, independentemente da corrente política, as pessoas que tomam o poder, elas não estão preocupadas em descobrir e estudar qual é a dor. Elas estão preocupadas em entregar o resultado pré-concebido e fazer com que a dor se adapte ao resultado, ao remédio. E não o contrário. Então, criei o remédio aqui. Eu sou governante agora. Estou com o poder. O remédio é esse. Porque eu entendo que esse é o remédio. Independentemente de fato ser. Mas eu vou fazer com que a doença se adapte a esse remédio, porque esse remédio que vai fazer com que a minha propaganda e minha possibilidade de reeleição continue. E no meio do caminho existem as instituições e a cultura, a herança cultural que está permanente nessas instituições. Então, você até pode ser bem intencionado nesse processo todo. Se você faz parte de um governo e você não concorda com esse remédio que foi pré-concebido, nesse caminho da dor, você vai encontrar estruturas viciadas que vão te forçar a falar assim, você tem que tomar o remédio, não tente entender a dor. Concorda? Perfeitamente, cara. Eu acho que a mudança ela pode vir de todas as frentes. E eu acho que, por exemplo, existe um discurso muito bonito dizendo vamos eliminar o governo, né? Libertarianismo, aquela coisa de vamos deixar a iniciativa privada reinar. Eu falo, cara,
Assim, numa escala de 0 a 10, o quão plausível é que isso vai acontecer? Então, pode ser que é um modelo tão utópico quanto o comunismo, por exemplo. Todo mundo vai ser, vai ter igualdade e tal. Eu vejo que, bom, o governo existe. Ou seja, acho que talvez a gente deve alocar os nossos esforços pensando em como otimizar a estrutura que já existe e que dificilmente vai ser eliminada, do que ficar se preocupando em reclamar de uma coisa que você não vai conseguir mudar, entendeu? Tipo, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente de fato tem que fazer. Você não vai conseguir eliminar o governo. Vamos cancelar a revolução. Pum, pô, fincou a bandeira aqui, agora a iniciativa privada vai reinar. Beleza, você consegue fazer isso, você mete bronca. Se você não consegue, que eu acho que é a maior parte das pessoas, trabalha com o que você já tem, cara. Então, eu prefiro assumir o seguinte, cara, eu não quero depender do governo para absolutamente nada. Se você é um governante e você quer fazer diferença, então você atua dentro da sua área de competência para causar a transformação que você sabe que você pode. Eu, aqui do meu lado, vou causar a transformação que eu sei que eu posso através da iniciativa privada. Então, você faz a sua transformação, eu faço a minha, a gente se encontra no meio caminho e depois trabalha junto, pô. Mas então, até lá, eu não quero ficar me preocupando se eu pago muito imposto, se é muito burocrático, porque isso é o que todo mundo tem que passar. Assim, é o mínimo, entendeu? Como existe um caminho de muita construção do que dá para melhorar no nosso país ainda, eu sei que o principal, eu tenho que jogar o jogo que todo mundo já jogou. Não faz sentido reclamar com coisa que a gente sabe que não vai poder mudar no curto prazo. A gente pode trabalhar para que lá na frente, aí sim, a gente consiga criar uma percepção do coletivo de que a estrutura é falha e que pode ser otimizada. Mas isso é um trabalho em conjunto que requer todos os agentes atuando. Chegamos com mais...